Fator de potência em instalações elétricas industriais. Bom, esse tema de fator de potência ele já vem sendo trabalhado aí dentro do curso de engenharia elétrica ao longo de várias disciplinas, né? Mas o foco aqui então vai ser a questão da correção de fator de potência e voltado, claro, para dentro de sistemas elétricos industriais. Os conceitos básicos, só para a gente relembrar aqui do que a gente está falando, né? Então, a relação entre a potência ativa e a potência aparente nos traz, então, o fator de potência de uma instalação dentro aqui do triângulo das potências, ou então o ângulo entre a potência ativa e a potência aparente, o que nós temos aqui, então, como fator de potência. Lembrando que a potência aparente é a soma vetorial entre a potência ativa e a potência reativa. E a potência reativa, assim como as outras potências, para a gente manter tudo na mesma base, trabalhando aqui em quilo, quilowatts, kVA, kVAR. E aí essa notação aqui, ó, K minúsculo sempre, né, porque é a unidade de quilo. Agora, volts, aqui quando a gente trabalha kVA, V maiúsculo, A maiúsculo, porém aqui na potência reativa a gente encontra muito assim, V maiúsculo, A maiúsculo e R minúsculo. Mas a nomenclatura correta é tudo minúsculo, kVAR, ok? Essa é a nomenclatura, então, correta para se utilizar a potência reativa, mas a gente vai encontrar até em catálogos, em materiais, em referências bibliográficas, essa anotação aqui. Pois bem, vamos lá então. Causas. O que pode causar um baixo fator de potência na instalação? Aí a gente tem aqui elencado algumas delas. Motores de indução trabalhando a vazio. Vamos falar dessas três primeiras aqui, que a gente já dá a ideia geral. Motores superdimensionados para máquinas e transformadores trabalhando a vazio. Essas três aqui, ó, elas decorrem de uma causa básica, né? Qual é a causa básica? Como a gente tem, então, que o fator de potência é uma relação entre a potência ativa e a potência aparente, se a gente está reduzindo a potência ativa, no caso, trabalhando com motores de indução a vazio, motores superdimensionados, ou seja, a potência ativa que está sendo solicitada é em relação à potência total é menor, ou então transformadores a vazio, todos eles caminham para a mesma situação, ou seja, nós temos uma redução da potência ativa em relação à aparente total e com isso uma redução do fator de potência. Por outro lado, se a gente tiver reatores de baixo fator de potência, aí a própria característica dele, né, suprindo lâmpadas de descarga. Hoje a gente tem aí nas instalações modernas essa substituição também, né, das lâmpadas de descarga por lâmpadas LED, já com a correção do fator de potência incorporado. Então isso aqui já é um ganho para a instalação, né? Mas ainda a gente pode encontrar lâmpadas aí de descarga, né, vapor de sódio, vapor metálico, que tenham lá seus reatores com baixo fator de potência. A questão dos fornos a ar com indução eletromagnética não tem jeito, porque aí é puramente uma potência reativa que está sendo utilizada e isso faz com que então, o fator de potência da instalação como um todo seja reduzido. Vejam só, a potência reativa absorvida por um motor de indução, relembrando lá do funcionamento de motores de indução, ela aumenta pouco desde a sua operação a vazio até a sua operação a plena carga. Por quê? Porque é a formação do campo. Então, independente da variação da carga, ela varia pouco em relação à potência ativa. Essa sim, essa aumenta proporcionalmente com o aumento de carga. Essa não é proporcional. O que a gente pode observar como resultado disso aqui? Que o fator de potência também varia proporcionalmente com essa variação de carga. Então, se a gente tem aqui ó, uma potência reativa, kVAR aqui, variando ao longo da carga nominal de 0 a 100%, e aqui a gente tem a potência ativa, que a gente percebe que ela varia muito mais. Com isso, nós temos uma variação aqui ó, muito grande do fator de potência, até nessa região aqui de 60% a 70% do que? Da carga nominal. Então, se o motor estiver trabalhando abaixo disso, por exemplo, a questão do motor superdimensionado, que ele vem aqui, a carga nominal dele vem aqui para baixo. O que vai acontecer então? O fator de potência é muito baixo, transformador a vazio, ou o próprio motor a vazio. Se o motor a vazio, o que acontece? Sua potência ativa está aqui, só para vencer as suas perdas e seu atrito, sua rotação. Mas a potência aparente vai estar praticamente
com uma variação muito pequena. Então, o fator de potência nessa situação vai ser muito baixo. Então, essas são características de baixos fatores de potência dentro de uma instalação. Então, aqui a gente tem algumas considerações sobre a legislação de fator de potência. A primeira delas é essa portaria aqui 1569 do DENAI de 12 de 93, que estabelece o quê? O fator de potência limite de cobrança de energia reativa excedente é de 0,92. Então, toda a potência reativa que exceder um fator de potência 0,92, ou seja, ficar abaixo, o exceder dá a impressão que é 0,93, 0,94, né? Não, é a potência reativa excedente que vai causar um fator de potência abaixo desse valor de 0,92. Então, aí aqui começam a entrar algumas particularidades, algumas situações que nem sempre a gente se atenta ou conhece, né? Por exemplo, mas esse 0,92 é o quê? É para potência reativa o quê? Indutiva ou capacitiva? Temos que lembrar que nós temos dois tipos de potências reativas, né? Ou ela é indutiva ou ela é capacitiva. Normalmente a gente pensa, não, então é da indutiva, é para motor, é para transformador, é indutiva. Porém, a gente vai ver aqui na sequência que isso vai depender da forma de faturamento da instalação, se ela tem um faturamento horário ou mensal. Então já vamos chegar lá, mas passando por aqui primeiro, essa primeira palavra aqui, tanto que energia reativa indutiva como energia reativa capacitiva, e ainda nos sistemas orossazonais que tem medição horária, demanda reativa, porque a gente faz um contrato de demanda ativa, e se a gente extrapolar também esse limite de fator de potência, a gente acaba pagando aqui a questão da demanda reativa. Puxa, mas então o que era só a questão de excedentes indutivos já virou excedente indutivo, excedente capacitivo e ainda demanda reativa. Como é que a gente combina tudo isso? Isso é combinado dentro, então, do quê? Da forma de faturamento. Então, o fator de potência ele vai ser controlado de que forma para efeito de medição de excedentes? Ele deve permanecer indutivo 0,92 acima de 0,92 indutivo e acima de 0,92 capacitivo durante as 24 horas do dia, respeitando as seguintes regras. Olha só, a potência reativa indutiva, então agora sim, estamos falando da parte indutiva, será medida no período das 6 às 24 horas, com intervalos de 1 hora. E a energia reativa capacitiva será medida em que período? Da meia-noite às 6 da manhã, intervalos de 1 hora. O que essas duas regrinhas querem dizer? Querem nos dizer o seguinte: nós vamos pagar por excedente reativo na forma indutiva, se o sistema ficar indutivo abaixo de 0,92 indutivo, das 6 da manhã às 24 horas. E nós vamos pagar por excedente, se nós deixarmos a nossa instalação abaixo de 0,92 capacitiva, no período das 0 às 6 da manhã. Mas que interessante, mas qual a relação? Por que disso, pensando no sistema elétrico como um todo? Por que a cobrança dessa forma? O que acontece na madrugada? Na madrugada nós temos o desligamento de grande parte das instalações, do consumo, dos consumidores, né? Então nós temos uma redução de potência ativa, consequentemente também da potência indutiva. E com isso nós temos o quê? Um excedente de capacitivo na rede, ou seja, a rede acaba ficando capacitiva pelo baixo valor de potência, fluxo de potência que está sendo transmitido, então o sistema acaba ficando capacitivo. Então, se ainda o consumidor for injetar mais capacitivo, se ele ficar com uma rede interna dele mais capacitiva ainda, isso vai afetar o sistema elétrico. Então, quer dizer o seguinte, na madrugada, ele pode consumir reativos indutivos à vontade, por quê? Porque a rede tem essa disponibilidade, né? Ao contrário aqui das 6 às 24, aqui ele fica limitado do ponto de vista indutivo. Então, se ele deixar a sua instalação abaixo de 0,92 indutivo, então vai pagar por excedentes. Aí a questão do orossazonal aqui. O que são consumidores do sistema tarifário orossazonal?
são aqueles que são faturados tomando como base a variação horária da sua energia e da sua demanda. Então, ele é faturado não diferentemente de um consumidor convencional, que é somente a integralização ao final do mês. Aqui ele vai ser de hora em hora, vai ter uma variação horária. E essa é a característica, essa é a forma de avaliação, a forma de faturamento das instalações hoje industriais de média tensão. Todas elas se enquadram aqui na variação horária, então, do fator de potência. A gente ainda encontra instalações existentes que têm o faturamento mensal, ou seja, é integralizado todo o consumo de energia ativa, todo o consumo de energia reativa, no fim, e aí calculado o fator de potência ao final de um mês. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso a gente tem o quê? Uma cobrança horária do fator de potência. Bom, a gente entender melhor essa questão aqui das regras, como é que funciona essa situação de ficar capacitivo, ficar indutivo, vamos colocar e vamos analisar aqui uma curva de carga reativa. O que é uma curva de carga reativa? Ao longo do período de 24 horas, dentro de um sistema elétrico industrial, como é que se comportou então a carga reativa ao longo desse período e quais as possibilidades que esse consumidor tem de pagar por excedentes reativos em função desse perfil de carga, que começa aqui 0 horas, vai até 24 horas aqui fechando o dia, aqui no centro fator de potência igual a 1, se ficar para cima indutivo, se ficar para baixo capacitivo. E aqui então a regrinha, como é que funciona a regrinha então que a gente leu, ou as duas regras lá de fator de potência. O 1 é a referência, fator de potência 1, nesse período das 6 às 24, para que ele não seja faturado com excedente reativo, seu fator de potência tem que ficar maior, se aproximando, aqui estaria o 0,92, então ele tem que ficar maior que 0,92 indutivo. Porém, no período das 0 às 6 da manhã, ele tem que ficar maior que 0,92 capacitivo. Então, quer dizer o seguinte, vamos lá, 0 às 4, aqui nesse estudo de caso nosso. Nós temos um período aqui, da 0 até as 4, que ele ficou o quê? Capacitivo, que é essa achura aqui. Todas as achuras aqui mostram ele, os seus momentos capacitivos. Bom, existe alguma possibilidade, a pergunta é, existe alguma possibilidade de ele pagar excedentes reativos nesse período aqui? Então a gente sempre vai fazer duas perguntas. A primeira, ele está numa faixa que ele vai pagar excedente capacitivo ou indutivo? Ele está na faixa das 0 a 4 da manhã, ele cai aqui, 0 a 4, ele vai pagar por excedente capacitivo. Sim, a instalação dele estava capacitiva, então ele vai pagar por excedente capacitivo se o fator de potência dele ficar menor que quanto? 0,92 capacitivo. Agora, do período das 4 às 6 da manhã, inverteu, o que aconteceu com o fator de potência? Ele se tornou indutivo. Existe alguma possibilidade dele pagar excedente reativo aqui? O que vocês acham? Não, né? Por que não? Porque o excedente de energia reativa indutiva não é pago, ou seja, não é cobrado nesse período até as 6 da manhã. Vamos para frente, das 6 às 11. O que aconteceu das 6 às 11? Ele se tornou indutivo. Se tornando indutivo, mas ele está na faixa das 6 às 24. Das 6 a 24 ele vai pagar fator de potência excedente se ficar menor que 0,92 indutivo. Muito bem. Das 11 às 13 teve lá o período de almoço, desligou, os bancos de capacitores acabaram ficando ligados lá e se tornou instalação capacitiva. Existe a possibilidade de pagar por excedentes, por exemplo, se ele cair abaixo de 0,92 aqui capacitivo. Vamos lá, primeira pergunta, em que horário nós estamos? 11 às 13, 11 às 13, 11 às 13, aqui. Então, excedente indutivo. Então, nem vamos para a segunda pergunta, que é, ficou abaixo de 0,92 ou não? Então, nesse caso aqui, não tem como ele pagar, por quê? Porque o excedente capacitivo não são pagos nesse período. De novo, seguindo a nossa curva, 13 às 20, 13 às 20. Primeira pergunta, qual é a faixa de horário?
Estamos dentro do período de cobrança indutivo. Então, a segunda pergunta é, se ultrapassar ou se ficar abaixo de 0,92 indutivo, nesse período vai pagar, os valores serão pagos pelo fator de potência abaixo de 0,92 indutivo. E fechando o período aqui das 20 às 24, ele voltou a ficar capacitivo, mas nesse período a cobrança é de indutivos, das 6 às 24. Então, nesse período, o excedente de energia reativa capacitiva não tem cobrança, ou seja, os valores não são pagos. Não existe a possibilidade de ter uma sobretaxa aqui da sua cobrança em função de excedentes reativos. Ok? Então, essa é a ideia geral de como é que funciona, então, essa cobrança oro-sazonal. Bom, com relação aos capacitores de maneira geral aqui, nós temos capacitores de baixa tensão, então, e de média tensão. Mas por que falando isso em capacitores? Porque os capacitores vão ser o quê? Vão ser os elementos, um dos elementos, né? A gente pode usar motores síncronos também para fazer a correção, mas, de maneira geral, a gente utiliza então os capacitores para fazer a compensação nos períodos em que a gente tem cobrança, essa cobrança de energia reativa indutiva, fazer a compensação dessa parte indutiva através dos capacitores. Então nós temos aqui para os sistemas de baixa tensão, aí 220, 380, 440, 480, as unidades normalmente trifásicas ligadas em triângulo. E aqui para os sistemas de média tensão, nós também temos aqui várias faixas de média tensão. Aqui já as unidades normalmente monofásicas que podem ser combinadas então em forma de triângulo ou em estrela aterrada, estrela não aterrada. Mas qual que é a diferença? Por que normalmente em baixa tensão a ligação é triângulo e aqui na média tensão pode ser ligado em triângulo, estrela aterrada ou estrela não aterrada? Vai depender do nível de tensão aqui. Quanto maior a tensão, se a gente está ligando em estrela, a gente está criando uma tensão fase-fase maior que a tensão fase-terra, né? Fase neutro. Ou seja, um módulo monofásico, por exemplo, para atender o 13.800, a tensão do banco do módulo monofásico seria 13.800 dividido por raiz de 3 quando a gente está ligando ele em estrela. Então, quanto maior a tensão, o sistema normalmente utilizado, estrela aterrada ou não aterrada, e aqui na baixa tensão, questão de equilíbrio daí até do banco, normalmente se ligando em triângulo. Capacitores em derivação. O que seriam capacitores em derivação? Diretamente em paralelo com as cargas, né? Então, os capacitores como fonte de energia reativa dentro do sistema industrial, além de corrigir o fator de potência, eles assumem ainda uma função importante a partir dessa correção de fator de potência que acaba atingindo outros objetivos, como redução das perdas nos circuitos terminais. O que um capacitor instalado em derivação, ou seja, lá em paralelo com a carga, nós estamos falando de um capacitor que está instalado ao lado, por exemplo, ao lado, junto aos terminais de um motor no campo. Por que ele vai reduzir as perdas nos circuitos terminais aqui? Porque a parte da corrente da energia reativa que teria que circular do quadro até o motor, agora vai circular do capacitor até o motor, ou seja, o circuito propriamente dito que vai fazer a alimentação do motor, a gente usaria somente para a parte ativa. Então a gente reduziria com isso as perdas em função da menor corrente por efeito Joule nesses circuitos. Liberação da potência de transformadores. O que é liberar a potência do transformador? O transformador de 1000 kVA, por exemplo, se ele tiver que fazer a alimentação de uma instalação que tenha lá um fator de potência 0,8, quer dizer que o quê? Que uma parcela dessa potência vai ser potência reativa e uma parcela vai ser potência ativa. Por exemplo, nesse caso, 0,8 de 1000 kVA, 800 kW ele vai transformar, vai poder fazer então o fluxo dessa potência do primário para o secundário. Porém, se a gente tivesse uma correção de fator de potência, a gente poderia fazer o quê? A gente poderia utilizar o transformador então somente da parte de potência ativa. Dos 1000 kVA ele poderia transferir aí, em vez de 800 kW, se a gente corrigisse para 1, poderia ser 1000 kW então de potência ativa.
Liberação de capacidade de carga nos circuitos terminais e distribuição. É o que a gente falou aqui, né? Quando a gente reduz, então, o fluxo de potência reativa pelos circuitos, a gente está melhorando o quê? A capacidade desses circuitos de conduzir potência ativa. Melhoria no nível de tensão. Por que melhoria no nível de tensão? Novamente, se a gente está circulando uma corrente maior pelos circuitos para fazer a alimentação das cargas, essa corrente maior em função da potência reativa que esses circuitos precisam, aí a gente tem quedas de tensões. Se a gente está circulando uma corrente menor, que é só a parte ativa, a gente vai melhorar o nível de tensão. Melhoria na operação dos equipamentos de manobra e proteção. Também tem a ver com essa questão do nível de tensão. Porque aí, a gente tendo um nível de tensão mais equilibrado, ou seja, uma menor queda, a gente está colocando aqui a situação de operação, de manobra e proteção desses equipamentos de forma melhorada, ou seja, com menor risco que eles desliguem por subtensão. Então vamos fechando por aqui esse vídeo. No próximo a gente vai falar aqui sobre a questão de localização dos capacitores dentro de uma instalação industrial.